Hoje você não vai ver uma pregação pronta, ao contrário, eu vou mostrar para você uma pregação que eu tô fazendo do zero, uma exposição de um capítulo inteiro da carta a Tiago, como que eu utilizo das ferramentas que a gente tem, como que eu utilizo de outras fontes para tentar construir uma pregação expositiva, com uma exegese correta. Eu quero mostrar para vocês do zero essa pregação, que é a próxima pregação que eu vou estar compartilhando na nossa igreja. Eu sou o Felipe Bittencourt, sou pastor aqui da Primeira Batista de Campo Grande e você está por dentro do púlpito. Esse programa eu compartilho um pouquinho de como eu tenho feito as minhas pregações para tentar talvez te ajudar, você que está preparando suas pregações, preparando suas aulas, te encorajar, mostrar ferramentas, mostrar dicas, coisas que você vai poder utilizar aí no seu dia a dia. Eu quero passar aqui já para como que eu tenho feito esse processo, né? Como eu começo um processo de exposição, e nesse caso não é um tema que é um tema temático mesmo, sabe? Ou algum tema que a gente quer falar, por exemplo, como eu já falei aqui sobre batismo, mas é exposição, ou seja, versículo a versículo, como que você constrói uma boa pregação e principalmente uma narrativa que faça sentido ali dentro do texto e possa compartilhar isso de uma forma interessante para que as pessoas desejem ouvir, entendam o que você está falando. Então vamos lá, primeiro eu abro aqui o Notion, que é onde eu faço as minhas pregações, ok? Onde eu trabalho aqui. Eu vou mudar aqui. Eu me coloquei mais no cantinho aqui para vocês verem melhor, né, a minha parte ali do canto direito aqui das pregações. Então, o que eu vou fazer? A gente vai começar aqui. Antes de eu pensar aqui, eu quero falar duas coisas importantes. Inclusive, eu vi isso no vídeo do Felipe Breder. Para quem não sabe, era pastor aqui na nossa igreja. Hoje tá lá na Batista Esperança, em BH. E ele, juntamente comigo, né, e outras pessoas, ele, na verdade, é um dos professores da Escola do Discípulo. Eu também sou, mas ele é um dos responsáveis pela Escola do Discípulo, né, online, e era na área de ensino aqui na nossa igreja. E ele comentou duas coisas que eu achei interessante. Eu falei, nossa, eu tô fazendo... Ele falou de como ele monta as pregações, ele gravou um vídeo recente, né? E eu falando aqui, nossa, eu não falei de duas coisas muito importantes, né? Que eu faço, mas nos vídeos eu esqueci de falar. Que a primeira coisa que você faz quando você tá montando esse processo de fazer uma pregação é orar mesmo, é ter esse momento com Deus, é ler muito texto que você vai pregar ou tá pensando em organizar para ser uma pregação. Uma das coisas que eu ouvi até o Yuri Breder, né, que é o primo dele, né, que é o meu cunhado, falando, é que você precisa deixar o texto passar por você antes de você passar esse texto para os outros. Então esse processo que antecede o estudo de oração, de leitura, ele é um processo muito importante, talvez uma das partes mais importantes de construção desse processo aqui. E uma outra coisa que o Felipe Breder falou foi a utilização desse livro aqui, ó. Para quem não conhece, né, A Jornada da Pregação, do Adrian Balcells, acho que é assim que fala, Balcells. Cara, esse livro é muito bom. O que ele fala, basicamente? Ele tá desfocado, mas acho que dá pra ver aqui, ó. Isso. Ele fala muito sobre um novo processo, um processo mais moderno de você construir essa pregação baseado numa narrativa. Porque imagina você contando uma história, né? Você contando início, meio e fim, você falando dos problemas, dos desafios, depois você falando das soluções. Esse livro ele fala mais ou menos sobre isso. Ele é um livro muito bom. Eu mesmo não terminei de ler ainda. Tá aqui ainda nos meus livros, né? Eu ainda tô devendo essa leitura. Quem me indicou ele, inclusive, foi o Felipe Breder. E ele me ajudou muito a ter uma visão diferente mesmo da pregação. E montar uma pregação, e assim, entendo minhas palavras, né? A pregação não é para ser comercial, não é para ser marketing, não é nada disso. A gente tá falando de palavra de Deus. Mas a gente precisa ter uma oratória e uma didática que atrai a atenção das pessoas. Porque você quer que as pessoas entendam e prestem atenção naquilo que você está falando. Esse livro, ele ajuda muito a trabalhar esse tipo de ferramenta, né, de como que você vai fazer isso durante a construção da sua pregação e depois quando você for pregar, tá bom? Então vamos lá, a gente tá aqui na minha pregação. O que eu faço, né? Além de pensar, orar muito, ler o texto, né? Que é algo que eu já fiz aqui. Eu penso numa estrutura na minha cabeça, eu não coloco aqui, mas eu penso numa estrutura na minha cabeça, nesse processo que até esse livro ele vai falar bastante aqui, que é sobre essa questão dos problemas, soluções, numa perspectiva de, primeiro, a pessoa ela tá ouvindo Tiago 1, por que é importante ela ouvir? O que esse texto trata? O que esse texto fala? Normalmente eu faço isso numa introdução. Então na minha introdução aqui, normalmente eu tenho um dos objetivos, né, é mesmo trabalhar com a pessoa o porquê que ela tem que prestar atenção em mim ali. Depois eu falo dos problemas que nós temos, dos problemas que nós vivemos, né, e depois como que esse texto ele vai trazer uma solução a partir da graça de Deus, uma solução a partir da vida que Jesus nos deixou, a partir da palavra de Deus. Então normalmente, né, e aí no final eu falo, e agora, né? Ou seja, como que a gente aplica isso, como que a gente faz isso na nossa vida. Então eu tento montar mais ou menos esses 4 pontos na minha cabeça na hora que eu tô construindo o texto ali. Não é regra, tá? Às vezes não dá pra montar certinho, mas normalmente funciona muito bem quando você monta desse jeito que eu falei.
certo? Mas aí vamos lá, o que que a gente faz para construir isso? Primeira coisa, eu vou trazer uma introdução aqui, não sobre a carta de Tiago, mas uma introdução da série. A gente vai fazer série de Tiagos, então eu vou trazer, vou escrever ainda uma introdução, falando um pouquinho desse porquê que a gente escolheu essa carta e do tempo que a gente está vivendo. Para a pessoa se situar. Se é uma série que a gente vai fazer, eu quero mostrar por que é importante falar sobre essa série. No nosso caso da nossa igreja, a gente está vivendo um tempo que a gente separou durante o ano todo e agora a gente está entrando nesse novo tempo, que é o final do ano, que é o tempo de colher. A gente tem toda uma questão na nossa igreja que a gente separou o ano todo falando sobre plantar, semear, né? E aí eu vou explicar isso, e aí é escrever mesmo, é trazer uma introdução, e eu quero trazer alguns contextos da própria carta. Só que a questão é o seguinte, se eu falar muito do que a carta, para quem que ela foi escrita, o autor, né, que é Tiago, que é o irmão de Jesus, eu perco tempo, não é que eu perco tempo, eu trago meu tempo para uma parte mais, assim, relacionado à história, né, o que não é ruim, mas não é o meu objetivo na pregação. Então eu dou apenas um panorama ali para a pessoa identificar que é o que nós vamos falar, que carta é essa, quem é esse Tiago. Mas, por exemplo, se eu fosse dar uma aula, aí sim eu já daria mais dentro dessa perspectiva histórica, né, do que ela foi escrita. Não que isso não seja importante. Isso tudo é importante para mim, né? Porque quando a gente fala sobre a Bíblia, a gente está falando sobre vários livros e cartas que foram escritas para pessoas diferentes, pessoas que escreveram diferentes, em contextos diferentes, em narrativas diferentes. Então, ter essas informações é importante para eu entender o que está escrito ali. É muito importante porque quando a gente fala sobre provérbios, por exemplo, salmos, que são narrativas mais poéticas, se eu não entendo na hora que eu for ler, eu vou entender de uma forma errada e explicar isso de forma errada. Então, eu saber essa informação é importante. É importante falar sobre isso? É também, mas por causa do tempo curto que nós temos ali na pregação, de 40 minutos, 1 hora, às vezes esses dados não são que eles não são importantes, mas nesse contexto de pregação eles se tornam um pouco irrelevantes. Então é bom para mim, porque na hora que eu tô escrevendo a exegese do texto e fazendo a hermenêutica, é importante eu saber, mas pro ouvinte, não, a não ser que ele vai estudar mais a fundo, aí a gente tem a nossa escola, que é a própria escola do discípulo presencial, para ele poder fazer isso. Mas eu vou trazer uma introdução. Como que eu faço isso? A gente utiliza, né, no meu caso eu utilizo do Logos. Então eu não tenho como não utilizar o Logos, né? O Logos é a minha principal ferramenta aqui. Deixa eu até abrir ele aqui para poder mostrar para vocês. Então o Logos, quando eu ponho aqui, por exemplo, né, eu entro no guia exegético, que é um dos que eu utilizo. É claro que o layout que eu utilizo o Logos não é esse aqui. Esse aqui é só para vocês visualizarem, né? Eu ponho Tiago 1, o guia exegético, ele já vai me dar várias informações ali. Ele tá abrindo aqui, vai demorar porque é um capítulo longo, mas eu tenho aqui, primeira coisa, né, os originais de cada palavra no grego. Já mostrei isso aqui várias vezes, né? Então ele vai me dar aqui, inclusive a questão do manuscrito mesmo. Aí ele vai me dar aqui as palavras no original e depois ele vai me mandar aqui para os comentários que eu tenho acesso, né, aqui. E aí, o que eu faço? Eu vou lendo mesmo. E o bom aqui, esse, por exemplo, esse do Osborne aqui, que é um bom comentário bíblico, ele abriu aqui na lateral, ele tem bastante introdução, né? Ó, se eu volto aqui lá para cima, tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é a introdução da carta de Tiago. Então, se eu quiser trazer esse panorama do que é a carta para quem, isso aqui já tem todas as informações que eu preciso. Então, é ler isso aqui, ler bastante e colocar isso aqui na minha primeira parte. Então, quando a gente fala aqui sobre quando a gente fala sobre a parte da introdução, né, que eu quero gerar, primeiro eu vou fazer a introdução da explicação desse tempo na igreja e por quê. Depois introdução, certo? Introdução sobre a carta e eu vou para os versículos. E aí é versículo a versículo. Então é colar aqui o capítulo inteiro. E aí versículo a versículo você vai trazendo ali uma explicação. Tá bom? Eu já tinha feito aqui a primeira parte do versículo 1, se eu não me engano, versículo 1 e 2, ou só do versículo 1 já tinha bastante coisa. Olha como é que ficou. Ó, como é que ficou. Tiago 1, e aí quem era Tiago? Aqui eu já tô dando também um panorama, né? Explico a sujeição a Deus, que ele fala aqui, né? Servo de Deus, que ele poderia falar que é irmão de Jesus, mas ele abre mão de falar sobre isso. Aí para quem que ele tá escrevendo, né? As 12 tribos de Israel, eu explico. Saudações. Ele finaliza aqui só com essa saudação breve, por quê? Isso indica já que o tema que o Tiago vai trabalhar aqui pra gente, pra igreja, é um tema urgente, que ele não quer trazer muita informação, uma saudação maior pra quem que tá falando, não, faz aqui 2 linhas, né, um parágrafo aqui, saudações, ponto, já vamos entrar no tema, porque o que eu vou falar com vocês é algo urgente. Então, isso aqui é muito importante. Então aqui, nesse caso, nessa pregação que é versículo a versículo, uma exposição mesmo, é assim que eu vou fazer. Eu vou botando versículo a versículo, explicando versículo a versículo. Depois, provavelmente, essa pregação vai ficar muito longa, porque quando a gente fala de Tiago, a gente tá falando deixa eu ver quantos versículos tem Tiago aqui, ó. Tá falando de 27 versículos. Então explicar um a um até que dá, né? Eu já fiz exposições até maiores, com 38 versículos, às vezes 40 lá em Atos.
também no Evangelho. Então, até vai dar, mas assim, o ideal é você explicar versículo a versículo, o máximo que você puder de informação, e finalizar sempre apontando para Jesus, e é o que eu vou fazer, eu ainda vou construir. Mas o que eu queria mostrar para vocês é um pouquinho mais sobre isso aqui, ó. Uma das coisas que eu faço depois de eu passar pelo processo de oração, ler todo o texto, os comentários bíblicos, ler o texto, ver as palavras no original, o que elas representam, às vezes acontece muito. Quando você vai ler aqui na parte do Logos, essa parte dos originais, o que as palavras significam aqui, ó, no guia exegético, aqui em cima, ó, o que cada palavra significa, aqui às vezes, muita coisa que os comentaristas vão dizer, eles já pegaram daqui. Então você já se adiantou, você já mesmo montou o seu próprio estudo das próprias palavras no original que você tem acesso. Aí nesse caso aqui, ó, você vai clicando e abrindo, né, as palavras. Você até pode ver o que significa, se elas se repetem em algum outro lugar na Bíblia, em algum outro contexto, que elas podem ter algum outro significado, ou até uma curiosidade, você ouve, né? Deixa eu ver essa aqui. Ó, essa aqui tá vendo? Ó, ela tem alguns outros significados em alguns outros momentos da Bíblia, né? A gente vai vendo aqui. Então, quando você vê isso aqui, às vezes o comentarista ele já disse o que você também descobriu pela sua própria pesquisa nos originais. Isso é muito legal, dá até um sentimento bacana aqui. Então você vai vendo. Depois que você passa por tudo isso, né, no meu caso aqui eu já até fiz isso por uma questão óbvia, você vai nas pessoas que você normalmente assiste e gosta de Tiago. Então, por exemplo, eu fui pesquisar sobre Tiago, abri aqui, ó, tinha o Bible Project falando sobre Tiago, um resumo. E aí o que eu fiz? Esse resumo de Tiago aqui tá muito bom. Da Bible Project, tá muito bom. Eu falei, nossa, em vez de eu tentar construir do zero uma introdução do que é o Tiago, eu posso tentar usar isso aqui como fonte. O que eu fiz? Eu peguei isso aqui, copiei, fui lá no LM Notebook, que é algo que você já conhece, que eu já mostrei aqui também. Abro aqui, vou criar um novo, vou colar aqui a fonte do YouTube, enviar, ele vai ver aqui pra mim, ó. E aí eu vou pedir para ele estruturar essa fonte, ou seja, que é o vídeo, né? Todo esse vídeo aqui numa forma de estudo. E aí eu vou estudar a partir daqui também. Eu vou ouvir o vídeo, mas vou estudar a partir daqui. Por que eu faço isso? Porque aqui ele vai criar uma estrutura mais organizada. O vídeo ele vai ser uma transcrição ali, ele vai falar que eu vou ter uma estrutura mais organizada. E aí eu posso fazer minha introdução de Tiago já por aqui, tá bom? Ó, introdução, o autor, tá vendo, ó? Contexto, tudo isso você tá pegando do vídeo. E aí eu uso isso aqui como fonte de estudo também para fazer minha introdução. Ele tá fazendo aqui, aí ele concluiu, fechou, tá? Esse vídeo ficou muito bom. E aí eu pesquiso, por exemplo, né? Aqui tem o Nicodemos, aqui tem o Hernandes Dias Lopes, aqui tem o Jonas Madureira e aqui tem até o Felipe Breder falando, olha aí, uma exposição que ele fez numa aula presencial lá na Escola do Discípulo, aqui na igreja. E aí eu já tava ouvindo até metade, que é uma exposição muito boa também. Então todos esses aqui são pessoas que eu já ouço normalmente, que eu fui pesquisar. Será que eles já falaram de Tiago? Já fizeram uma exposição? Já. Então eu deixo aqui aberto, porque esse vai ser o meu processo final, que eu vou ouvir depois de fazer, ó, versículo a versículo aqui a exposição, a partir do que o Logos me mostra, tá bom? Nesse meio tempo, eu posso até... Eu já utilizei inteligência artificial aqui, ó, tá vendo? Botando para transcrever. Eu posso fazer isso com os outros vídeos também dos outros pregadores. Por exemplo, posso pegar o vídeo aqui do Hernandes Dias Lopes, colar lá e pedir para ele me estruturar como se fosse o estudo. E eu ler esse estudo para me ajudar também aqui na criação do sermão. E aí eu vou construindo o vídeo. O que eu posso usar depois, né? De inteligência artificial, de chat. Pedir, jogar minha pregação pronta lá dentro e pedir para ele me dar exemplos, talvez melhorar minhas transições, talvez me dar exemplos práticos do dia a dia de como eu posso linkar aquela informação. Às vezes eu recorto um pedaço da minha pregação, jogo lá no chat GPT e peço para ele me ajudar falando assim, olha, como que eu posso trazer um exemplo do dia a dia da pessoa mesmo relacionado a esse ensino bíblico. Ele vai me dar umas sugestões, às vezes bom, às vezes não tão boas assim, mas minha pregação tá completa. Então eu vou criar aqui nessa pregação de Tiago, é a próxima pregação que eu vou fazer aqui na igreja, e eu vou ver se eu ponho o link, se esse vídeo aqui não sair, ou sair depois da minha pregação, eu ponho o link aqui embaixo da pregação para vocês verem como é que ela ficou. Mas basicamente, esse é o processo que eu faço, que demanda bastante tempo, essa parte de estudo, de leitura, de pesquisa, pra gente ter uma boa exposição bíblica aí. E aliás, se esse tipo de bastidor que eu tô mostrando aqui faz sentido pra você, quero pedir pra você estar aqui nesse canal, curtindo, compartilhando, assinando esse canal, comentando aqui embaixo, dizendo da parte que pra você fez mais sentido, pra que cada vez mais esse conteúdo possa chegar a outras pessoas que também querem saber sobre isso. Porque quando você comenta, você curte, você ajuda o YouTube a levar esse conteúdo pra outras pessoas que querem saber dessa mesma informação que você já tá recebendo. E como eu falei, eu vou botar a pregação daqui embaixo, se esse vídeo ainda não tiver saído quando já preguei, para você acompanhar e ver de fato o final dessa pregação, tá bom? E espero você no próximo vídeo, a gente se vê em breve.